Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação, reunidos neste momento, aqui nos estúdios da TV, no programa O Pão da Palavra, que vai ao ar de segunda a sábado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tem uns domingos que nós estamos assim conversando e anunciando, dizendo assim, olha, domingo tal é assim, está chegando o final do ano litúrgico de 2020. Pois chegamos. Isto aqui, 34º domingo do tempo comum, vinde benditos de meu Pai. Nós estamos celebrando, amanhã celebraremos no domingo a festa de Cristo, Rei do Universo. Nós sabemos, começamos esses 2 domingos anteriores com o capítulo 25 de Mateus. Hoje faremos a conclusão, não é, desse capítulo. Hoje, agora, porque estamos ao ar aqui no sábado, mas a celebração será a partir das 18 horas, em algum local que seja celebrado missa de preceito ou celebração da palavra, e amanhã durante todo o dia, não é, nas igrejas, nos locais onde estaremos celebrando, conforme o contexto de cada paróquia, diocese, comunidades. Então, a festa é esta, e viva Cristo Rei, glória, Hosana Rei, não é assim? Hosana Rei. Então é assim que nós vamos cantar na entrada da equipe celebrativa deste domingo. As leituras, elas fazem um convite a observarmos o Rei e o seu reino. E o reino de Deus é um reino de amor e de partilha. Portanto, não há lugar para egoísmo, para rancor, não é, para raiva, para prepotência, nada. Esses lugares não existem. O reino de Deus é partilha. É o que? É o lançamento de uma semente. Jesus semeou a semente e deixou para que os discípulos plantassem, colhessem, plantem e colham, porque é em tempo presente. O reino de Deus não virá só no final dos tempos, ou só no final de cada ano litúrgico. Está com cada um de nós durante todo o dia. Cada dia é essa celebração da vinda gloriosa do Senhor em nós. É só prestarmos bem atenção e tentarmos assim observar as leituras. E nós temos a primeira leitura, é extraída do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11, 12 e 15 a 17. E nós vamos ver assim, nós vamos observar hoje, nessa celebração, 3 aspectos principais, características do rei. Na primeira leitura, o rei é chamado de pastor. Na segunda leitura, o rei é chamado de soberano. E na leitura do Santo Evangelho, o rei é chamado de juiz. E é caracterizado aqui, nós vamos observar. A segunda leitura é a carta de Paulo, né? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 a 26, versículo 20 até 26 e 28. E o Santo Evangelho é o capítulo 25 de Mateus, que nós estamos concluindo, e versículo de 31 a 46. E nós vamos, assim, fazer a leitura do Santo Evangelho, aí faremos uma ligação com as outras leituras. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, 31 a 46.
Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará ao trono de sua glória. E diante dele serão reunidos todas as nações. Então ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me acolheram. Estava nu e vestiram-me. Estava doente e visitaram-me. Estava na cadeia e vieram ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e demos-te de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e acolhemos-te, nu e vestimos-te? E quando é que te vimos doente ou na cadeia e fomos visitar-te? E respondendo, o rei lhes dirá: eu garanto-lhes, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, ele dirá aos da esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me visitaram, não me acolheram. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não me socorreram. Então também esses responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou na cadeia e não te servimos? Então ele responderá: eu garanto-lhes, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um dos mais pequeninos, foi a mim que não fizeram, que não o fizeram. Então estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, façamos assim uma reflexão rápida sobre a primeira leitura, que é do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, na época dele, o povo estava todo debandado em diversas regiões do Império Babilônico. E dizia assim, estava disperso. E o objetivo do pastor era reunir, acolher, amparar, contar estas ovelhas que estavam dispersas, como nas noites escuras de grandes tempestades. Realmente é difícil. E o pastor vai fazer todo esse gesto, né? Acolhe, enfaixa a ovelha que está com a perna quebrada, protege uma daqui, faz um carinho em outra, vigia a ovelha mais gorda, mais forte, porque para evitar que as feras viessem atrás dela, né? Então ele dá assim toda uma proteção. E tudo isso significa justiça e paz.
E é isso que Jesus fazia. Então, como era que estavam aquelas pessoas? Elas estavam desprotegidas, elas estavam desanimadas, estavam tristes, sem esperança, porque era um grupo para cá, outro para lá. Por que aconteceu isso? Por causa das grandes ovelhas com ovelhas ou cabrito com cabrito, que eram mais fortes, que brigaram. Os imperadores, os chefes, brigaram e acabaram. O templo foi destruído e eles tiveram que seguir em exílio para a Babilônia. Então vejam onde ele quer chegar. Diante disso tudo, o profeta denunciou e denunciava. Mas era naquele tempo passado. Hoje a gente diz, denuncia no presente aqueles maus tratos daquele povo forte, dos que tinham chance, e os chefes de poder, os reis daquela época. E anunciava para o povo que viria um rei, esse rei ia fazer justiça, paz. Então foi assim que o profeta cumpriu a sua profecia, o profeta Ezequiel. E esse rei era considerado como um bom pastor. Então, Jesus, o bom pastor. Daí a comparação do rei com o pastor. Uma outra, aproveitando ainda essa história de pastor, lembrar que quando era à noite, era próprio juntavam ovelhas e cabritos, pastavam, né, nas montanhas, nos vales, pastando ali. Quando era noite, o pastor recolhia as ovelhas, separava as ovelhas, elas ficavam mais ao relento, e os cabritos eles guardavam fechados no lugar, porque as ovelhas, como cobertas de lã, elas suportavam o frio, e os cabritos não. Estavam desprotegidos. Então, daí a história que nós vimos no Evangelho, quando diz assim, separará as ovelhas dos cabritos. Tem toda uma contextualização da história, como é que se passou. O salmo é o Salmo 23, do Bom Pastor, e a segunda leitura é do apóstolo Paulo, que vai, como um rei, ele vai tratar Jesus aqui, trazer à tona Jesus como rei soberano, porque ele, após a sua conversão, né, após o seu contato, a sua experiência de vida com Jesus, quando dá-se a sua conversão lá em Damasco, ele teve uma outra visão, né? Ele ficou cego 3 dias e depois a sua outra visão. E ele vai explicar que o senhorio desse rei soberano é, sobretudo, a sabedoria, a realeza de Cristo ressuscitado, que ele veio e pronto, veio para salvar, sofreu toda a humilhação, mas ele está ali pronto para uma nova vida, uma nova caminhada. E nós vimos isso como na segunda leitura, como um rei soberano. E o Santo Evangelho, que acabamos de ler, vai fazer a mostragem do rei juiz. Aí quando fala juiz, nós na nossa vida real, não, hoje vai ter a gente diz assim, vai convidado para o fórum, para lá, vai ter um julgamento, e aí o juiz ele não está lá para condenar para tudo, é tanto que convida, hoje na atualidade, são convidados 21 pessoas, né, dentro dos eleitores, por sinal, e lá é feito um sorteio para 7, então é aquele colegiado de 7 que vai votar a favor ou não. Entendem? É assim. Mas naquela época, como é que está a amostragem para nós? A parábola vai apresentar o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Deus Pai Criador traz o seu Filho revelador e entrega o seu Filho que morre por cada um de nós. E Jesus na sua caminhada, nós verificamos ali como é que foi feita a parábola, como foi que ele explicou aos seus discípulos essa parábola. Ele mostrou, aqui está, que Jesus não condena e nem julga. Essa atitude é própria de cada um de nós, de mim, de nós.
Nós é que fazemos a nossa condenação e o nosso próprio julgamento, porque diante das nossas ações no dia a dia, da nossa vivência nas comunidades, na família, na vida. Mas Jesus é misericordioso, o Pai é misericórdia. Então a gente vai ver que essa cena aí, ela não vem descrever assim como uma filmagem, uma apresentação, um teatro, não. Vai ver a realidade quando os da direita e os da esquerda. Aí ele separou todo aquele povo, aí diz assim, e vai contar para eles que quando que virá o reino de Deus, virá para aqueles que o viram nu, o ampararam, o vestiram, preso, foram visitar, e isso, toda a história, com fome deram de comida, doente curaram-no, e eles vão se espantando e perguntam, e quando foi que fizemos isso? E ele responde, quando fizeram isso, ou fizerdes ao menor dos irmãos, quer dizer, aquele que está na fragilidade, na dificuldade maior, está fazendo a ele. E aí ele vai e diz, vocês venham para o lado da direita, que os da direita, vocês são escolhidos, benditos do meu Pai. E os outros da esquerda também foi feita a mesma pergunta e eles vão se espantar. Então vem aí a hora da palavra vigiar, que nós vimos nesse capítulo 25, desde das 10 virgens, né, as prudentes e as imprudentes, desde os talentos, os desenterrados que frutificaram e o enterrado que perdeu, né, que não ficou, devolveu do mesmo jeito, não prosperou, não fez uma atitude legal, a gente pode dizer assim, de multiplicação. E é assim que vai acontecendo no reino de Deus no dia a dia. Por isso é que nós dizemos que não é só no final dos tempos. O final do tempo é todo dia de acordo com as ações que não fazemos. Então, quem são as ovelhas e os cabritos? É bom a gente fazer essa pergunta, né? As ovelhas já sabemos por que eram escolhidos. Então, são aqueles, né? O comportamento das ovelhas é aqueles que fazem, né? Que estão fazendo as boas ações. Porque nós vamos bem prestar atenção à ovelha apoiada, acolhida, curada, observada, vigiada, limpinha, né? Tosqueada, é tudo um cuidado. O cabrito também do mesmo jeito, mas aí desprotegido, ficava ali na área coberta, né, para ter mais um calor aconchegado um no outro. Então vem mostrando assim, entre as nações, aqueles que têm mais poder, aqueles que são, onde nós vamos observar os que oprimem e os que são oprimidos. Aqui. Então, Jesus não aceitou o título de rei. Ele fez tudo isso, todas as explicações, ele viveu pregando onde? Nós vamos observar lá na sinagoga, ou nas sinagogas. E ele falava palavras lindas, né, brilhantes, bonitas, era catequese mesmo. Não é uma pregação, uma catequese. E aí ele não se envaideceu, ele nunca ligou. Lá no Rio Jordão, né, no batismo, quando na presença da Trindade, né, desce o Espírito Santo, e a gente ainda ouve a voz dizer assim, fazei tudo o que ele vos disser. Também ele não se deu por ser aquele rei poderoso, envaidecido, não. Lá no Monte Tabor, meu Deus, na transfiguração, né, todo iluminado, também descer, ainda disse assim, não digam nada do que aconteceu. Desceu transfigurado, não foi desfigurado. Diante de tantos milagres que fez, lembrando aqui o milagre da multiplicação dos pães, ele não quis a multidão toda enlouquecida de alegria, né, alimentada, passou a fome, né, quer dizer, mataram aquela fome. Não, ele também não se envaideceu. Mas tem momentos que ele aceitou ser rei. E nós vamos lembrar aqui, diante de Pilatos, né, quando Pilatos lavou as suas mãos, quer dizer assim, você é rei? Aí ele respondeu, dizem que você é um rei, você é rei mesmo? Ele disse, sim, sou rei. E o meu reino é para sempre, ele responde. Ele diz assim, é para isso que vim ao mundo, mas o meu reino não é daqui. Então aí ele lançou-se como rei.
Outro momento que Jesus lança-se como rei diante de uma multidão enraivecida, com atitudes de vingança, de cuspir, de jogar, de debochar mesmo, na hora da sua crucificação. Ele está num trono de quê? De madeira, de braços abertos para que os nossos não se cruzem. E ali ele também garantiu que era um rei, né? Quando ele está na cruz. Ele diz assim, eles diziam, se és rei, salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz. Quer dizer, eles não sabem o que dizem. E diante daquele ladrão, né, do bom ladrão, que reconheceu a realeza de Jesus, aí pede, ele implora humildemente, salva-me. E ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí ele manifestou-se como rei. Está vendo? Que o reino de Deus é para todos. Todos é a semente que Jesus semeou. Convidou e convida todos nós, discípulos, a darmos a nossa caminhada, a cultivarmos, a multiplicarmos, a sermos catequistas, participarmos das diversas pastorais, cada um de acordo com o seu dom, com a sua disponibilidade. E é também por isso que hoje nós estamos celebrando o Dia do Leigo. Esse batizado, enviado, que também está disposto. Ele não é o padre, o sacerdote, não é o bispo, nem o papa, nem o cardeal, nem a religiosa, nem o religioso, mas é um leigo. Aí, às vezes, a gente tem uma definição errada. Não, eu sou leiga nisso. Quer dizer, eu não sei fazer. Demonstrando uma ignorância, não. O leigo é aquele que vai legalizado, é batizado, é enviado, é preparado para tal. Então, tem as formações. E o leigo fala... nesse momento aqui eu estou fazendo um papel aqui servindo como leiga. Então os leigos são assim, então nós vamos parabenizar todos os leigos, né, que sejam sempre enviados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, para ajudar, né, ajudarem nas comunidades. Que é por isso que a igreja hoje recorda o Dia do Leigo. Mas voltando a falar no reino de Deus, o reino é para todos nós. Que nós tenhamos essa atitude de humildade, de reconhecimento do que é o reino de Deus. E que o rei, como juiz, como pastor, como soberano, ele veio para todos e para cada um de nós no dia a dia. Não é só esperar um tempo para viver esperando essa salvação. Que aí nós já não estamos como os tessalônicos do domingo passado, né? Que eles já queriam era esperar a vinda logo, já largaram até os serviços. Não estavam vivendo bem as bem-aventuranças. Mas aqui nós observamos que é a vivência das bem-aventuranças, a prática, né? Quando diz, tudo aquilo que fizerde ao menor dos meus irmãos, quando visitaste o preso, quando curaste o doente, e visitou também, quando alimentou o faminto, soltou o preso, ajudou o coxo, guiou o cego. Então é assim, essa é uma festa muito bonita, a festa de Cristo Rei, e nós só podemos dizer assim, gratidão a Deus, dizendo glória ao Deus dos céus, hosana Rei, não é? Ao nosso Rei, o nosso Salvador. Não é com pompas, é com justiça, amor e paz. Que nós sejamos também assim. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.